Boa noite, pessoal. Nós vamos ter uma live especial hoje. Fui convidado para fazer uma live com ele, com o Bruno Uchoa, nutricionista, e ele vai se apresentar. Na verdade, nós vamos nos conhecer ao vivo aqui. Miracano. Opa, tudo bem, doutor Ivan? Oi, Bruno, tudo bem, rapaz? Prazerzão, Boa cara. noite. Na verdade, estamos Prazer nos meu. conhecendo agora, né? Exatamente. Primeira vez que estamos nos falando assim, cara a cara, né? É, e aí é Na logo ao vivo, verdade, né? na verdade, eu conheci o seu perfil através de uma paciente minha, que me mandou o seu perfil, eu dei uma olhada, aí eu até dei graças a Deus um médico que sabe o que está fazendo, porque é difícil hoje em dia. Geralmente, quando vem algum paciente que vem de um médico, é mandando ele parar de comer carne e tacando estatina no coitado. É complicado. E a mesma coisa para os nutricionistas também, porque a maioria dos nutricionistas que tem por aí é diminuindo caloria e tacando pro integral, pessoal. Aí é Isso. complicado. Acho que essa sua paciente, ela falou comigo também, doutor, você precisa conhecer, fazer uma live com o Bruno. Aí eu, tá certo, mas eu não conheço o Bruno ainda. Pronto. Aí deve ter Aí sido, ela você falou a mesma veio, coisa para mim. aí eu acho que ela falou contigo e aí você veio e sugeriu essa live, né? Sim, ela falou comigo no final de semana, só que eu não tava em casa, eu não, segunda-feira eu mando mensagem para ele, aí ver se a gente pode fazer alguma coisa Olha, eu juntos faço e tal. questão, viu, Bruno? Faço questão de fazer essa live, porque, primeiro, eu acho que a gente precisa se unir mesmo, tá? A Uhum. gente precisa conhecer esses profissionais que, né, que têm já esse conhecimento, que já passou daquela fase anterior, né, de desinformação, assim. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu era um desses médicos, certo? Tá? Não tenho Sim, eu nenhuma vergonha de também. dizer. Né? A sua faculdade de nutrição e a minha faculdade de medicina nos ensinaram assim, né? Exatamente. É o que até eu Então, falo às vezes quando me perguntam nos stories, né? O problema da faculdade é que ela é muito antiquada. É um conhecimento totalmente defasado, de isso. 1970. Eu vi Aí uma tem o que postagem acontece. tua, falando que é um currículo de 1970, né? Acho que a da Exato. medicina só não é mais antiga porque teve uma reformulação e a última reformulação curricular piorou a situação. É complicado demais. É porque eu também penso que quando o governo se intromete, ele acaba fazendo algumas coisas virarem sólidas, como a questão do Né? colesterol. O colesterol, Isso. depois que o governo se meteu no meio de como estava sendo a burocracia, influenciando as diretrizes de saúde, foi colocado que o colesterol fazia mal, sendo que tem vários estudos mostrando que o colesterol mais baixo está fazendo as pessoas morrerem mais. As pessoas que têm colesterol mais baixo estão morrendo mais do que Perfeito. têm colesterol mais alto. Isso. Então, é Na complicado verdade, é uma demais. curva em U, né? Se você tem valores muito baixos ou muito aumentados, tem aumento de mortalidade. Então, o bom valor de colesterol ele está no meio, que eles consideram alto, né? E não é Uhum, alto. Você tem um exato. colesterol de 280, 260, eles acham alto, mas não é. Né? O próprio estudo Framingham, ele mostrou isso, mas eles não falam isso. Eles usam o critério de Framingham, mas não percebem que o próprio estudo mostrou que quem tem baixo colesterol tem aumento de mortalidade também. Pudera, né? O colesterol é uma molécula essencial à vida, né? Tudo que ele faz nas membranas celulares, na construção dos hormônios, né? Então, realmente Sim, não tem como você, na questão imunológica também, né? Mas se 25% do apresenta um colesterol do pouquinho, Bruno. Eu corpo. sei que Ah, você que convidou verdade. a live, eu ofereci para fazer no meu perfil para a gente tentar atrair mais pessoas, né? Uhum. E eu tô até um pouco gripado, não sei se você percebe, mas eu faço questão de fazer, né? Porque para mim isso daqui é muito divertido. Sim, ok. Então, Ó, mesmo eu então, um pouco minha, doente, eu faço questão de não desmarcar e de cumprir aqui o nosso compromisso. Até não fui para o consultório hoje, em respeito aos pacientes, né? Porque se eu começo a espirrar e a tossir na frente dos meus pacientes, eles não voltam mais no meu consultório. Mas, sim, sim. mas aqui é tranquilo, é online, né? E aí eu queria que tu se apresentasse um pouco do teu trabalho. Você mora aqui em Fortaleza? Como é? Me conta um pouco da tua história Sim. também. Pronto, o que acontece? Eu sou nutricionista, estou formado já há 2 anos. Eu me formei em Fortaleza, pela Estácio. Só que no momento eu não estou morando em Fortaleza. Eu fazia atendimentos em Fortaleza antes da pandemia presencial. Só que Uhum. depois que começou a pandemia, eu preferi ficar só em Cascavel, que é onde eu estou morando.
e fazendo consultas online para pessoas mais distantes, no caso. Cascavel, Ceará, porque tem Cascavel no Cascavel, Paraná Ceará. também. Pronto, não, Ceará, que tá 1 hora e meia de Eu Fortaleza. trabalhei em Cascavel, tá, cara? Trabalhei um ano em... Foi? Não, um ano não. Antes de entrar na residência, em 2014, eu cheguei a ficar 2 meses em Cascavel, lá no postinho de saúde. Pronto. Um tempinho bom. Pronto. Aí o que acontece? Como você até mesmo falou, quando nós nos formamos na faculdade, o conhecimento, pelo menos na minha opinião, é muito defasado, é uma coisa meio básica mesmo para você ir para o mercado de trabalho. Mas eu acredito que depois que você se forma na faculdade, aí é que você vai começar os seus estudos de verdade para poder se atualizar, melhorar ainda mais o seu currículo e botar em prática a melhor ciência atualizada para a saúde dos seus pacientes. É isso que eu penso, né? Exatamente. E eu tive a sorte de terminar a faculdade com aquele conhecimento meio que medíocre, mas eu me deparei com várias autoridades na área de alimentação que falavam muitas coisas diferentes do que eu aprendi na faculdade. Comecei a ler livros também sobre o assunto, vi que várias coisas não batiam com o que me mandavam fazer na faculdade, e eu fui realmente mudando os meus conceitos, abrindo a minha mente. E realmente eu penso que um profissional desatualizado já não é muito bom. Mas um profissional da área da saúde desatualizado é pior ainda, porque ele vai mexer com vidas humanas, né? Ao ponto de que as orientações tradicionais, elas estão matando as pessoas. Basicamente. Vamos ser bem, né, bem crus, né, nessa afirmação. As pessoas estão morrendo porque estão seguindo as orientações tradicionais. Né? E o meu trabalho aqui nas redes sociais é quase um grito, né? Por favor, abram a cabeça de vocês para as novidades que existem, porque a ciência ela é uma faca de 2 gumes. Ela é, de fato, a melhor forma de a gente atingir um conhecimento que não é evidente. Né? A gente busca a melhor evidência porque nós somos humanos, então a gente não tem conhecimento sobre tudo a não ser investigando. Né? Uhum. Mas tem muita gente que usa do método científico de forma completamente equivocada, a ponto de usar mesmo para interesses escusos, interesses próprios, de enriquecimento ilícito, de charlatanismo, de mostrar para as pessoas, né, promessas falsas, né? E a gente sabe que, por exemplo, essa teoria do colesterol, que ela embasou muito dos últimos guidelines de nutrição, ele, por exemplo, ele tinha muito... Assim, o Dr. Ansel Keys, né, que fez o famoso estudo dos 7 países, que ele só publicou 6, porque se ele publicasse 7 não ia ter benefício. Ele partiu de um princípio de que o colesterol era mau, antes de estudar. Né? Então, ele ficou fixo naquela informação errada e ele quis encontrar esse resultado nas suas pesquisas. Depois, a sua pesquisa foi retratada, né? Mas ninguém fala nessa retratação, isso ficou um mito, né? E a mídia contribuiu, e a indústria farmacêutica, né? Com o seu lobby pesado. E aí veio a indústria alimentícia também, que imagina que você comer carne, você não tem como ter muito lucro em cima disso, mas se você faz milhares de pacotinhos, o lucro é muito maior, né? Com certeza. Então há infelizmente, a gente sabe que tem muita gente ruim mesmo, gente má no mundo, e gente que quer só mesmo enriquecer e não importa o que aconteça com as pessoas, né? Então fico feliz que você tenha passado por esse processo, né? Mas isso foi já quando tu finalizou a faculdade? Como foi isso? Eu tive sorte de acontecer isso tudo assim que eu terminei minha faculdade. Eu me formei, aí eu já comecei a ver vídeos sobre palestras. Pronto, caiu exatamente na mesma linha. Então, eu nunca atuei, como profissional, de uma forma diminuindo caloria, diminuindo colesterol, diminuindo gordura. Esse decimal aí você não compartilha, né? Ainda bem, ainda bem. E outro grande problema também que você falou foi o seguinte, é que como o governo indicava você fazer uma dieta mais baixa em gordura, só existem 3 macronutrientes, né? Gordura, proteína e carboidrato. Se você diminuir um deles, que no caso era a gordura que o governo estava mandando, sobrou outros 2, que é o carboidrato e a proteína. E a proteína não é muito fácil de nós aumentarmos, porque ela sempre foi um alimento mais caro e também ela é muito autossaciante. Não tem como você comer muita proteína assim, em grande quantidade, porque você já fica saciado. Então sobrou
para o bendito dos carboidratos. As pessoas começaram a comer cada vez mais carboidratos e logo atrás veio essa sombra, dessa epidemia de obesidade que tem no mundo hoje. Perfeito. Vamos falar, a gente acabou não combinando nada sobre essa live. Quem sabe faz ao vivo, né, Bruno? Mas eu estava lendo. Tem vários pontos aqui. Tu elencou, então pronto. Se você quiser conduzir, vamos lá. Não, o que acontece é porque semana passada eu fiz uma live também com o hipnoterapeuta, esqueci o nome dele agora. Mas aí no caso eu botei vários pontos, só que quando a gente foi conversando, bate e vai, aí não usei quase nada. Aí eu fiz a mesma coisa, eu botei uns pontos aqui, aí a gente ia conversando. Se faltar assunto, tem aqui, não tem problema não. Não, tranquilo. Não, você falou aí sobre os 3 macronutrientes e a nutrição ela ficou muito engessada na questão dos macronutrientes. Ou seja, é mais importante que os 3 macronutrientes estejam presentes do que você avaliar a qualidade global da alimentação. Tá? Sim. Mas se você vai para o lado oposto, se você vai, por exemplo, para os veganos e vegetarianos, isso não acontece. Então, eles são mais permissivos do lado de lá, entendeu? Então, são meio contraditórios, entendeu? Porque, assim, se a gente parte do princípio, qual é a função de cada macronutriente, né? A gente pega uma tabelinha e bota aqui, né? Carboidrato, proteína e gordura. Estava vendo isso hoje, né? Carboidrato, a única função dele no nosso corpo é dar energia. 0. Pronto. Sim. É a única função. A proteína, né, ela tem uma série de funções. A proteína que nós ingerimos da alimentação, ela vem para gerar enzimas, gerar os processos, né, de próprias enzimas digestivas, os hormônios, a construção dos hormônios na parede celular, na membrana celular. Né? O que mais? Na estrutura óssea, na estrutura muscular, né? Enfim. As proteínas são os blocos de construções. São os blocos de construções. É como se fosse numa construção mesmo, um prédio, como se fosse realmente os tijolos, ou os alicerces, ou os concretos, né? Eles fazem as imunoglobulinas, os anticorpos, né? E a gordura, ela tem muito mais função. Ela também assim como o carboidrato, e assim, a proteína também pode ser uma fonte de energia, né? Mas o carboidrato, ele também é a gordura é uma fonte de energia, assim como os outros dois, mas também ele tem uma função de isolante térmico, de produção de membrana celular, de produção de hormônios sexuais, né? Da baía de mielina, na constituição do nosso sistema nervoso central. Então, são tantas funções que a gordura tem, que como é que chegou-se em um determinado momento em que era mais importante ingerir carboidrato do que essas outras duas coisas? Pronto. Tu consegue responder essa daí, Bruno? Pronto, eu acho que tudo começou a partir da época que começou nos Estados Unidos aqueles ataques no coração repentinos. Eles tinham que conseguir alguma coisa para resolver aquele problema, porque do nada as pessoas estavam morrendo, homens de meia idade principalmente. E aí começou aquela até um presidente, né? Acho que foi o presidente Eisenhower, acho que foi. Exatamente. Só que aí, qual era o problema? As pessoas naquela época diziam que era gordura, então ele tinha que diminuir a gordura. Mas o Eisenhower, ele fumava maços e maços de cigarro por dia. Agora, cigarro não contava naquela época. E se nós pararmos hoje para pensar, olhar antigamente, o que é que estava causando aquele monte de ataque cardíaco? Na época, estava todo mundo fumando. Fumar era uma coisa muito natural. E a indústria lá do cigarro dizia, não, cigarro é saudável, cigarro faz bem, pode fumar, não tem problema não. Aí começou essa batalha atrás de saber o que é que estava causando a doença cardíaca. E a culpa foi colocada em cima das gorduras. Primeiro pelo Ansel Keys, que ele tinha essa hipótese de dieta-coração. Primeiro ele achava que o colesterol na dieta ia aumentar o nosso colesterol corporal, e isso iria fazer o colesterol entupir as nossas artérias, como um cano que você joga uma gordura. Só que, na verdade, depois, como você falou, ele mesmo viu que o colesterol da dieta não aumentava o colesterol no corpo, ele se retratou a partir daí, só que aí ele botou a culpa na gordura saturada, porque a gordura saturada aumenta o nosso colesterol. Então a culpa foi toda depois para a gordura saturada. Aí o que foi que eles fizeram? Não, gordura saturada vai te matar, pare de comer gordura. Parou de comer gordura, a indústria, ela meio que se adaptou a isso. E o que foi que ela fez? Tirou gordura de todo tipo de alimento que você comia e botava carboidrato. Era leite desnatado, produtos sem gordura, free gordura, e menos gordura, mas mais carboidrato, cada vez mais carboidrato. E aí começou, e aí não parou mais, né? Depois aí... Ao deixar de ingerir essas gorduras que foram, digamos, demonizadas, você deixou de ingerir o isolante térmico, que né, aquela função de produção de hormônio sexual, o ômega 3, que é importante na barreira celular, na proteção anti-inflamatória do nosso corpo. Então a gente começou a adoecer também por isso, pela ausência da gordura em si,
não só pelo excesso de Sim. carboidrato, mas também pela A ausência ausência da gordura. que é necessária para o nosso corpo, Com certeza. mas também Com certeza. pelo surgimento concomitante do fomento da indústria alimentícia de grãos, cereais, industrializados e ultraprocessados, que não existia isso Exato. antes, né, Bruno? Não tinha essa quantidade de alimentos processados e hiperpalatáveis, então a indústria aprendeu a manipular os alimentos de uma forma a torná-los extremamente saborosos. É como se fosse uma droga mesmo. Né? E essa então, indústria é uma das poucas... tudo. E essa indústria é uma das poucas indústrias que consegue pegar um material muito barato e vender por um preço muito mais elevado, certo? E em grande quantidade. E é por isso que eles não param nunca. Vão continuar isso até nós conseguirmos fazer uma mudança aí nesse Até mundo. A gente fazer a nossa voz ser ouvida, né? As pessoas precisam entender. E sabe como é que muda isso, Bruno? As pessoas, o que muda é o dinheiro. Então, se as pessoas pararem de adquirir essas coisas, aos poucos... Você vê, é preciso surgir um mercado cetogênico, entendeu? Para poder eles começarem a fornecer esse tipo de alimento. Existe um mercado aqui. Aí o que é que eles vão fazer? Não é que eles vão deixar de existir, eles vão migrar para lá. Entendeu? Sim. Porque eles têm muito poder. Querem lucrar. Vão começar a fazer os produtos deles também cetogênicos, entendeu? Se isso servir para reduzir o impacto dos alimentos ultraprocessados na nossa população, já vai ser alguma coisa. Porque, impressionantemente, eu tenho vários gráficos aqui, poderia até ter preparado alguns slides, mas minha cabeça hoje não estava boa para isso. Tranquilo. Sobre como, de fato, a partir dos guidelines americanos de nutrição, do relatório McGovern, né, que envolveu o Senado americano, né, que você falou aí por causa do falecimento do presidente Eisenhower, né, essa questão de saúde pública, de orgulho nacional americano, que precisava de uma resposta, fez com que o guideline fosse enfiado goela abaixo nas escolas de nutrição e nas escolas de medicina, né, fazendo com que o foco fosse o grande vilão gordura saturada. E a partir daí tem aquelas famosas capas da revista Time, né, condenando o colesterol, condenando os ovos, condenando a manteiga. E aí começaram a surgir os óleos vegetais, que são outros demôniozinhos, né? Outros venenos, né? E a partir daí também o que eu ia falar, meu Deus? Os óleos vegetais e... Esqueci, deu um branco agora. As margarinas, né? As margarinas, exatamente. Eu ia falar das margarinas. Né? Um substituto da manteiga rico em gordura poliinsaturada, inflamatória, sim, que é o ômega 6. Eu costumo brincar dizendo que serve muito para ajudar a desengraxar aqui uma porta, ou que está... Né? Mas para botar na catraca da bicicleta. Isso, exatamente. Para comer. Serve muito para isso, porque ele é molinho, né? Então ele serve muito como uma cera, alguma coisa assim. Mas para comer... Eu até falo para os meus pacientes que se você olha o rótulo de uma manteiga boa, de qualidade, uma manteiga boa tem no máximo 3 ou 4 ingredientes, que seria sal, corante natural de lucum e gordura do leite da vaca, creme de leite. Isso é uma manteiga. Agora, se você for olhar o rótulo de uma margarina, tem tanta coisa ali no meio dos ingredientes que você vai precisar de um diploma em química para entender o que tem naquilo. Realmente não é um alimento, é uma substância. E outro ponto até que você estava falando sobre os alimentos industrializados. Hoje existem tantos alimentos industrializados, tantos tipos diferentes, que as pessoas não sabem nem mais diferenciar o que é um alimento de verdade e uma substância comestível, né? Uma coisa feita pela indústria que não vai te nutrir, não vai te alimentar. É complicado, basicamente muito complicado. Olha, eu abri aqui os ingredientes da margarina Qualy, que é o campeão de vendas aqui no Brasil, né? Margarina Qualy. Uhum. Vamos lá. Você citou que tem no máximo 4 ingredientes a manteiga, né? A manteiga, as melhores 3 ou tem, 4. às vezes, só creme de leite e sal. Às vezes eles botam... exato. Né? Tem a manteiga ghee, que é só manteiga, né? Não tem lactose e tudo mais. Vamos lá. Margarina Qualy. Ingredientes: água, ou seja, a maior parte dele é água. Óleos vegetais líquidos e interesterificados. Eu não sei nem o que diabo é isso. Sal. Bem, não. Soro de leite em pó. Leite em pó desnatado. Acho que a única coisa que é comida aqui é isso. Vitamina A, estabilizantes, lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos,
e conservadores, sorbato de potássio, benzoato de sódio. Tem os acidulantes também, ácido cítrico. Tem os antioxidantes também, TBHP, não sei o que é isso, EDTA e BHT. Tem os aromatizantes também, aroma idêntico ao natural, porque tem que parecer comida, né? E tem os corantes urucum e cúrcuma. Pronto, só isso. Brincadeira. Eu não tenho coragem de colocar. O que não tem de brasileiro comendo essa porcaria. Pois é, como eu falo, o que você economiza no dinheiro, você paga na saúde. Eu gosto muito de dizer também que adoecer é fácil e barato. Tornar-se saudável é difícil e caro. Né? Não necessariamente caro, mas às vezes é caro também. Né? Porque eu me lembro de um paciente que eu acompanhei no hospital que tomava mais de 30 comprimidos por dia, nos seus 60 e poucos anos. Né? Eu fiquei muito chocado com isso, né? E, meu Deus, a pessoa dessa ela deve gastar mais de R$2.000 por mês com medicamentos. Né? Obeso, né? Viciado na sua tapioca, no seu pão. E né? Você falou aí desse paciente um pouco mais velho. Eu lembrei agora também que muitas pessoas elas acreditam que quando você fica mais velho, é normal você ficar doente. Pode ser comum, mas não é normal. Certo? Porque o normal mesmo é nós envelhecermos saudáveis e uma semana antes de nós acabarmos por falecer, nós ficamos um pouco mais cansados e acabamos falecendo. Certo? Você ficar velho e automaticamente ficar doente é comum, mas não é normal. Se você tiver uma alimentação boa e de qualidade, você consegue manter sua saúde. Perfeito. Certo? Perfeito, é isso mesmo. O ser humano ele foi feito para ser saudável. Exato. Entendeu? Essa quantidade enorme de doenças, essa necessidade gigantesca de buscar médicos, exames, consultas, remédios, medicamentos. Gente, isso não está certo. Se você precisa ir para o médico mais de uma vez por ano, já está errado. Entendeu? E outro grande problema também é que nós vivemos em uma cultura remediatista, né? Porque a pessoa, quando está doente, por exemplo, uma pressão alta, ela vai no médico, aí o que é receitado? Um remédio para diminuir a pressão. Só que aquele remédio é paliativo, ele está ajudando ali um aumento para diminuir a pressão, para você ir atrás do que causou o aumento de pressão para poder resolver o problema. Só que a maioria das pessoas não vai atrás da solução desse problema onde começou tudo. Continua com remédio, aí depois bota outro remédio, mais 3, 4, aí continua nisso até o final da vida. Aí não tem como a pessoa ficar saudável tomando remédio direto. É interessante que você tocou no assunto importante, porque é o paradigma, né, da medicina... digamos, atual. Porque antigamente existia um outro paradigma na medicina, que era uma doença causada por uma bactéria que era curada por um antibiótico específico. Né? As pessoas morriam de uma infecção, né? Então, era muito comum, né, antigamente. Daí o surgimento necessário dos antibióticos, das vacinas, e isso fez com que as pessoas deixassem de morrer. Né? Só que com a alteração dos guidelines alimentares, as pessoas passaram a morrer de doenças crônicas. E esse paradigma, doença causada por um fator único, que é curado por um remédio único, específico e individual, não existe, porque as doenças crônicas, elas são multifatoriais, entendeu? Então, eu não tenho como... E aí, a indústria farmacêutica faz a festa, porque ela pega dentro de todos esses fatores diversos pontos para estudar e lançar medicamentos para deixar você dependente desse remédio, né? E o médico ainda diz para você, olha, você vai tomar remédios para o resto da sua vida, ao invés de fato ir atrás da causa raiz da doença, que não é interessante encontrar, porque ao encontrar a solução do problema, você dá autonomia àquela pessoa, você dá alta daquele paciente, aquele paciente não vai mais precisar de você, não vai mais precisar de farmácia, não vai mais precisar de remédio, não vai mais precisar do hospital, não vai mais precisar nem dos médicos, né? Então o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho para a gente fazer com que as pessoas que nos seguem não dependam mais da gente. Exato, ficar livre, exatamente, meio que ficar livre mesmo. Tanto é que na minha própria consulta eu tento passar o básico do que o paciente tem que saber sobre a alimentação para ele poder viver uma vida melhor. Porque eu não acho interessante um paciente que me procura eu passar apenas, coma isso, isso e isso.
Ele vai emagrecer se eu fizer isso? Vai. Mas ele não vai entender o conceito do porquê ele está fazendo aquilo. E para ele poder manter na vida dele, para ele poder encaixar na rotina dele, é muito mais complicado. A chance desse paciente jogar essa dieta fora e voltar a comer o que ele comia antes, porque ele não entendeu nada, é muito maior. Então, eu acredito que para uma consulta nós temos que tentar passar de uma forma um pouco mais simples, não tudo, né? Porque não tem como, mas de uma forma mais simplificada, para que o paciente entenda aquilo ali, consiga transferir para a vida dele e ver o impacto que isso vai causar na vida dele. E aí, após alguns encontros, que podem ser, vai variar dependendo do nível de complexidade do problema do paciente, ele poderá até nem precisar voltar, ou então voltar muito raramente, né? Só para ajustes de rota, uma coisa assim, né? Então, imagina se isso é aplicado em larga escala, as pessoas parando de precisar de hospital, parando de precisar de remédios, né? Olha a necessidade disso em termos de saúde pública, como a gente teria um sistema de saúde mais barato também. E as pessoas teriam acesso, de fato, quando elas precisassem, né? E não tivesse essa lotação. Porque tem gente resolvendo pressão alta nas emergências de hospitais terciários, de alta complexidade, quando a pressão alta deveria ser uma coisa resolvida lá na medicina de família, na casa do paciente, ensinando a ele a fazer uma alimentação adequada. Entendeu? Tem que ir lá intervir, dizendo a ele, com política. Aí sim entram as políticas públicas que de fato fazem a diferença. Como é que está sendo a tua alimentação? Tá? Vamos fazer aqui ovo para todo mundo, uma política de distribuir ovos para todo mundo comer ovo. Caramba, ninguém está comendo ovo, porque até o ovo está ficando caro. Entendeu? Sim, sim. Então, falta esse tipo de coisa porque existe um lobby amarrado aí em relação a não pode a gente de carboidratos. Não, tem que comer o biscoitinho. Não pode, o bichinho vai passar mal. Gente, é isso que está adoecendo as pessoas. Mas acho que a gente não tocou ainda no assunto do tema da live, né, Bruno? Acho que eu olhei agora para o tema da live e senti que... Não, mas nós estamos indo, né? Que é emagrecer rápido e com saúde. Mas vamos no passo a passo. Mas aí eu ia até te perguntar. Não, eu vou te perguntar assim, mas até já sei. A melhor forma de emagrecer, né? É emagrecer rápido. Será? Se é realmente diminuindo caloria? Pois é. Essa é a teoria tradicional, né? É o convencional. Se você pega dos alimentos que nós temos, as principais fontes de energia são os carboidratos e as gorduras, né? Partindo de um princípio que carboidratos e gorduras, eles elicitam respostas hormonais diferentes de produção de insulina, fica muito patente, evidente, que as calorias não são iguais, né? Então, sim, 100 gramas de azeite não é igual a 100 gramas de batata frita, tá? Apesar de um ser carboidrato, 100% amido, e o outro ser 100% gordura, né? Não tem como você dizer que 100 gramas de carne é a mesma coisa que 100 gramas de um biscoitinho, ou mesmo que uma batata doce, né? Então, quando eles consideraram que a retirada das calorias era o centro do emagrecimento, eles não consideraram a resposta do nosso corpo à produção de insulina a partir do impacto glicêmico dos alimentos, né? Porque, ao contrário, por exemplo, que a glicose, quando ela é absorvida, né, o carboidrato, quando ele é absorvido, ele precisa ser mantido num nível regular, senão ele é tóxico, né? Ele é glicotóxico, né? A glicose demais no sangue é tóxico. A gordura não tem problema. A gordura ela é absorvida pelas vias linfáticas, através do quilomicron, não passa para o sangue imediatamente. Então não há uma lipidotoxicidade imediata, né? A não ser que a pessoa tenha uma hipertrigliceridemia ou algo muito específico, né, que gere problemas. Mas a maioria das pessoas não tem esse problema, né? Então, ao esquecer da questão hormonal, da produção à insulina, da resposta à insulina, insulinêmica aos alimentos, você acaba falhando nas estratégias de emagrecimento, né? Então não tem como você esquecer isso. É tipo esquecer realmente o dado no jogo que estava brincando com meus filhos ali um pouquinho. Sem dado ninguém tem jogo. É a mesma coisa. Se você esquece a insulina, você não tem o processo de emagrecimento, né? E acontece que claro que se você faz uma restrição de carboidratos, considerando então que é mais importante restringir a insulina e que o carboidrato é o que mais influencia na insulina e a gordura é o que tem mínimo impacto insulinêmico, então, nesse sentido, a gente restringe mais carboidrato.
e aumenta a gordura. Só que ao fazer isso, você também acaba reduzindo calorias. Então, não é central, mas indiretamente você também restringe calorias, porque e mesmo que você não restrinja calorias, você tem emagrecimento, e as pesquisas mostram isso. Sim, aí já teve até alguns seguidores meus que perguntaram, mas se diminuir caloria não dá certo, como é que eu já diminui caloria e consegui emagrecer? Aí também tem um outro fator, que é o seguinte, a maioria das pessoas tem uma dieta alta em carboidrato. Isso. Se você diminui todas as calorias pela metade, metade do que você diminuiu foi carboidrato. Exato. Então você está diminuindo não pelas calorias em si, mas sim porque grande parte do que você diminuiu foi dos carboidratos. Outra coisa também é que você estava falando aí sobre a questão metabólica hormonal do corpo. Antigamente, os austríacos e os alemães tinham um estudo muito denso nessa parte de genética, metabolismo, hormônios no geral. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, que foi da parte de Hitler, teve um sentimento anti-germânico contra essa classe. E também vários cientistas estavam fugindo do país, morreram durante a guerra. Então, meio que depois da guerra, todo o foco dessa pesquisa na área de nutrição foi para os Estados Unidos. E eles meio que decidiram ignorar as pesquisas dos alemães e dos austríacos sobre metabolismo, hormônios e genética no geral, e focaram nas calorias, redução de caloria em si. E outro grande problema é que quando o problema que nós temos de ganho de gordura, acúmulo de gordura, não é a quantidade de caloria que nós estamos consumindo, e sim a distribuição dessas calorias pelo corpo. Porque se você estiver comendo calorias, mas essa caloria estiver sendo jogada, por exemplo, para o seu músculo, e ela ser utilizada como energia, queimada como energia, você basicamente não vai acumular gordura. Agora, se basicamente toda a caloria que você comer está sendo jogada para a sua célula de gordura, os seus adipócitos, consequentemente você vai estar engordando bem mais facilmente, até mesmo comendo a mesma quantidade de calorias. Perfeito. Esse pós-guerra também foi muito importante porque houve o período da Guerra Fria, né? E no período da Guerra Fria houve uma batalha de pensamentos ideológicos, né? Uma das coisas que, assim, por mais que fosse importante combater o comunismo, enfim, nós temos... houve também lados ruins, né? Houve coisas ruins dos dois lados, né? Um desses problemas foi que a indústria americana ela foi muito potencializada, né? Aquele orgulho americano, aquela coisa, a indústria americana, made in USA, né? Então, os alimentos, né, aquele sentimento de que nós produzimos o nosso alimento, nós temos um alimento feito na indústria americana, como se fosse algo superior à alimentação natural de um boi, por exemplo, de uma carne bovina, por exemplo. Então, isso também contribuiu para o fomento da indústria americana, alimentícia americana. E uma das grandes responsáveis também pela epidemia de obesidade foi a indústria de alimentos infantis, que não existia antes, né? Não existia essa história de papinha para bebê, mucilon, leitinho para bebê, né? Então, para você ter uma ideia, no período do pós-guerra, as mães, existia um pensamento de que as mães precisavam ir trabalhar, né? Eu vou trabalhar porque a indústria do meu país fez uma papinha que substitui o leite materno. Então, o leite materno ele acabou sendo negligenciado, né? As pessoas passaram a amamentar no máximo 1 mês, 2 meses, né? O que era antes 1 ano de amamentação exclusiva, se tornou 1 mês, 2 meses, porque era um momento de o país crescer. E a indústria apresentou, para você ter uma ideia, como o primeiro alimento substitutivo do leite materno, o leite condensado. Né? Então, o leite condensado foi o primeiro alimento, foi criado... Eu não sabia, não. Exatamente. Eu vou fazer uma postagem sobre isso. Foi o primeiro alimento criado pela indústria alimentícia para bebês, e a propaganda dizia, né? Alimento para o seu bebê, uma coisa assim. E aquilo ali foi como se fosse um sufrágio, uma libertação. Eu não preciso mais dar o peito ao bebê. Eu posso trabalhar. Entendeu? Imagina a revolução que isso gerou. O leite condensado. Eu tenho lá um leite, eu diluo aquele leite para se tornar, né? E a amamentação exclusiva, que não se conhecia ainda o benefício daquela amamentação, foi negligenciado por muito tempo. Aí demorou uns 40 anos para voltar. E isso foi em o leite condensado foi em ainda foi no meados do século XIX ainda, tá?
Mas lá na Guerra Fria foi que se intensificou a produção de alimentos infantis, né? Então, para você ter uma ideia, com certeza, a geração inteira que deixou de amamentar, ela já cresceu já predisposta à obesidade também. Por causa da luta entre as nações e o fomento à industrialização dos alimentos. Né? Entendeu? E além disso, acho que ainda tem outro ponto, que é quando a mãe está grávida, ela transfere grande parte dos nutrientes através da placenta para o bebê, certo? E quando uma mãe dessa come muitos alimentos industrializados, ricos em massas, pães, doces, açúcar, etc., que aumenta muito a insulina, esse bebê já vai ter uma predisposição também um pouco maior de produzir mais insulina com um estímulo menor. Sim. Então ele já tem uma predisposição a engordar. Tem até bebês nascendo hoje já acima do peso. E esse bebê não consumiu muitas calorias, não precisou ficar sedentário nem nada, mas nasceu gordo. Por quê? Por causa dos hormônios. São os hormônios que vão controlar todo o nosso metabolismo da gordura. Controla tudo do nosso corpo. Por que não vai controlar a gordura também, né? Não somente os hormônios, mas também a microbiota ruim, né? Que passava da mãe para o bebê, entendeu? No parto normal, também. você transfere para o seu bebê aquela microbiota da mãe. Se a mãe alimenta-se mal, ela vai ter uma microbiota ruim. Essa microbiota ruim é transferida na hora do parto para o bebê. E essa microbiota ruim, ela é obesogênica. Ela aumenta a resistência à insulina. Então, você tem uma criança que, além disso tudo, vai tomar leite condensado no lugar do leite materno. Sim, além disso tudo. É complicado demais. Então, eu acho que realmente esse é o momento em que nós estamos vivendo, depois de uma pandemia, eu espero que tenha acabado, é um momento de alerta. As pessoas que morreram, que tiveram a forma grave da doença, todas elas tinham resistência à insulina. Eu digo isso porque eu trabalhei com isso, e trabalho ainda, e 100% dos meus pacientes tinham um problema de resistência à insulina. 100%. Uhum. Essa epidemiologia não está sendo dita por aí. Certo? A mídia, você não vê a mídia dizendo para as pessoas perderem peso. Não diz. Não dizem. Né? Mas esse é um grito. Né? Essa pandemia mostrou que se as pessoas não tivessem uma saúde metabólica tão destruída, talvez esse vírus nem fizesse tanto problema. Tanto estrago da forma que fez. Exatamente. Entendeu? Tudo é o sistema imunológico, como é que seu corpo está ao longo do tempo. Né? Como eu falei, se você tem uma alimentação ruim há décadas a fio, com certeza a sua saúde não vai estar boa. Então você precisa realmente melhorar a sua alimentação para poder melhorar a sua saúde no geral, o sistema imunológico, seu corpo como um todo, e para ele poder combater melhor todo tipo de infecção ou doença que venha a aparecer. Outro ponto que eu lembro aqui também, que você falou mais cedo, sobre a questão da proteína, da gordura e do carboidrato, né? E é interessante também falar para as pessoas o seguinte: quando nós comemos proteínas, existem proteínas essenciais, que são os aminoácidos essenciais, né? E por que são essenciais? Porque nós não conseguimos adquirir esses aminoácidos, o nosso corpo não consegue produzir eles, e nós temos que adquirir através da alimentação. E quando nós comemos gordura, também existem as gorduras essenciais, que são os ácidos graxos essenciais. E são essenciais pela mesma forma. Nós não conseguimos produzir esses ácidos graxos e nós temos que adquirir eles através da alimentação. Mas não existe nenhum tipo de carboidrato essencial no planeta Terra. Então, carboidrato em si não é algo essencial para a vida humana. Perfeito. O nosso corpo ele pode se virar muito bem com baixo carboidrato ou sem nenhum carboidrato. Sim. Ele pode até mesmo transformar aminoácidos das próprias proteínas em glicose para o corpo. O fígado tem esse sistema de conversão de produzir a própria glicose, caso seja necessário. Então, não é um tipo de alimento natural. Muitas pessoas pensam que você vai ficar mal, vai ficar debilitado fazendo uma alimentação baixa em carboidrato, mas não, isso não é verdade. Não é obrigatório você ter uma dieta baixa em carboidrato, mas se você quiser ter, não vai te fazer nenhum mal. Muito pelo contrário, acho que vai ter o melhor tipo de dieta para melhorar a sua saúde. Pois é, eu tenho estudado muito sobre essa questão da evolução humana, né? Qual é o alimento mais adequado para a espécie humana. Eu estou muito convencido de que a alimentação humana ela precisa ser uma alimentação com alto teor de gordura.
Também acredito nisso. Também acredito nisso. É, Tanto é que a minha alimentação é baseada nisso. Normoproteica, né? Pelos mesmos motivos que você já falou, não adianta. Você pode até comer muita proteína, mas não vai fazer tanta diferença, a não ser que você esteja precisando ganhar massa muscular, e aí é uma E proteína, né? proteína, quando você vai dar uma olhada também em vários tipos de dieta, geralmente ela tende a se manter estável em basicamente todas Tende a elas. se Proteína é manter meio que estável, um macronutriente mais estável. Aí o que varia bastante é geralmente a gordura e sim. carboidrato. E aí essa gordura ela precisa ser de origem animal, porque é uma gordura saturada que vai de fato fazer a sua função em todas as células do nosso corpo. E a gordura, obviamente, é essencial, que você citou, né, como o ômega 3, por exemplo. O ômega 6, que já tem muito na nossa dieta, também é essencial. Tem demais. Mas é ingerido já demais na nossa alimentação, né? O que tem menos é o ômega 3, e que é o mais importante, que eu costumo suplementar os pacientes, né? Muito comum. Aí tem um outro problema também, que são alguns animais que são alimentados com grãos e cereais, que nesse animal ele vai ter uma maior quantidade de ômega 6 do que o normal. Só que é como eu falo, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. O ideal seria o quê? Eles serem alimentados com alimentos mais naturais, para ter uma composição corporal melhor, para nós consumirmos a carne deles de maior qualidade. Mas como nós não temos essa opção, então não tem muito o que fazer. A minha ideia é, quando eu ficar um pouco mais velho, eu ter uma chácarazinha com meus animais, aí eu mesmo fazer tudo. Até lá... Em relação às galinhas, isso é verdade, né? Elas comem ração, né? Muita ração, e acaba que o conteúdo, né? A gordura que elas têm é uma gordura mais inflamatória, né? Mas o gado aqui no Brasil, ele ainda é um gado... A pasto. A pasto. Então, acho que 80% é a pasto, então ainda tem... O gado é mais tranquilo, né? A gente consegue comer um gado saudável, que para o americano é muito mais difícil, né? O americano, para ele conseguir uma carne, né, que eles chamam de grass-fed... A pasto, né? Ele paga mais caro. Ele paga mais caro. Aqui no Brasil nós temos um grande privilégio. Nós temos... Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. O Brasil tem das melhores carnes do mundo. Em todos os animais. Né? Em termos de segurança proteica, em termos de proteína, o Brasil, sinceramente, eu acho que é campeão. Certo? Eu acho que é campeão. Melhor do que Estados Unidos, melhor do que China, melhor do que Rússia, são os grandes países territoriais. Né? A nossa qualidade da carne bovina é invejável para os outros países. E a gente não aproveita. Entendeu? E é por isso que também a proteína tem se tornado cara aqui, porque todo mundo está comprando a carne brasileira, entendeu? Para alimentar a sua população, porque é muito boa. Né? E acaba que aumenta o preço para nós também. Né? Mas a nossa carne brasileira, ela é fantástica. Não deixa a desejar, não. Pelo contrário, ela é a melhor do mundo. É por isso que é vendida em todos os cantos do mundo. Falando em carne também, eu acho bom deixar aqui também enfatizada a questão do fígado. Porque o fígado de gado é um alimento que tem muito nutriente por grama. Eu até indico para os pacientes comerem fígado de gado como um polivitamínico natural. Que dá pelo menos usar uma vez na semana. Eu acho bastante interessante. E tem muitas pessoas que pensam que o fígado não é um órgão tão bom, porque pode ser infectado. Se o fígado estiver infectado, o animal todo está infectado. Então não é só o fígado, não. E o fígado, a função dele é desintoxicar o corpo. Ele não acumula toxina, ele pega tudo que está errado e joga para fora. Então não tenha medo de comer o fígado, não, certo? O fígado é um alimento essencial. Com certeza. Tanto falando em fígado, só pegando esse gancho, falando em fígado, eu lembrei agora também da questão dos inuits, não sei se você já ouviu falar, que são esquimós que vivem no norte do Canadá, que eles têm uma alimentação basicamente constituída de proteínas e gorduras. Eles basicamente não comem carboidratos, nem vegetais, nem nada, e tem uma saúde muito boa, não sofrem de doença cardíaca, não tem ninguém obeso. E também não outra coisa interessante... de saúde lá, né? Exatamente. Começaram a engordar depois que introduziram a dieta moderna lá. Eles botaram muitas pão, bolacha, biscoito, farinha, açúcar. Aí engordaram. Mas enquanto comiam gordura e proteína, não engordavam, não tinham doença, basicamente. E também os inuits, uma coisa muito interessante é que quando eles matavam os animais para comer, eles pegavam todos os órgãos dos animais para consumo humano e davam as carnes, os músculos, as carnes mais magras, para os cães. Eles preferiam realmente as carnes mais gordas. E geralmente o nosso mundo moderno é o contrário, né? As pessoas preferem as carnes mais magras. A gordura, né? A versão à gordura. Olha, eu digo que
pelo que eu tenho estudado também, o homem ele só se tornou homem quando ele começou a comer muita gordura animal, né? Por exemplo, o gorila, ele, quando ele vai comer a vegetação para se alimentar, e ele só come plantas, ele come aquela planta para transformá-la em gordura, né? A microbiota do intestino dele transforma aquela celulose em ácidos graxos, né? E E ele consegue ingere quebrar a gordura, celulose. né? O que foi que o homem fez? O homem ele pegou a gordura direto do alimento. Isso fez com que Sim. o seu intestino fosse menor e aí, o desenvolvimento do cérebro explodiu aí na evolução humana. É uma teoria, claro, mas faz muito Sim, sentido. sim, também já ouvi falar. E o que é que tem acontecido? Outra informação relevante também, o tamanho do cérebro da nossa espécie vem diminuindo com o passar do tempo. Desde o surgimento da agricultura, 10 mil anos atrás. E eu tenho uma teoria para isso. Porque 25% do colesterol do nosso corpo está no nosso cérebro. Nosso cérebro é basicamente um quinto do peso do cérebro é colesterol. E as pessoas, quando começaram a desenvolver a agricultura, começaram a comer mais grãos, cereais, diminuíram também a quantidade de carne e de gordura. E basicamente isso influencia tanto no corpo como no cérebro, certo? As duas coisas. E aí nós nos tornamos menos humanos, mais burros e mais doentes. E mais doenças. Não é Exatamente brincadeira, gente. isso. O pessoal fica aqui chorando porque quer comer cuscuz e tapioca. Vocês têm que entender, né, que não é só uma questão de emagrecer, né? A gente botou aqui o tema da live, o Bruno colocou, né? A gente quase não está falando de emagrecimento, porque o emagrecimento ele faz parte de um projeto de saúde integral. Exatamente. Né? O Eu sempre gosto de emagrecimento ele botar. não é só, não deve ser perseguido por ele mesmo. Nós precisamos, o emagrecimento ele entra como parte de uma transformação. Pronto, Entendeu? eu falo sempre para meus pacientes o seguinte: muita gente pensa que nós temos que emagrecer para poder ficar saudável, tem que perder peso para ficar saudável. Na verdade, não. É justamente o oposto. Você primeiro tem que ficar saudável para depois conseguir perder peso, para depois conseguir Perfeito. emagrecer. Porque Perfeito. quando você está com um excesso de gordura no corpo, está acima do seu peso, é um sinal do teu corpo dizendo que alguma coisa está errada. O teu corpo não está muito saudável. Por isso ele começa a acumular muita gordura e você começa a ficar acima do peso. Para você conseguir emagrecer, perder peso, perder gordura de uma forma mais fácil e mais rápida, primeiro nós temos que deixar o corpo mais saudável. Depois que o corpo fica mais saudável, automaticamente você vai emagrecer e perder peso de uma forma bem mais rápida e mais fácil. E como é que o corpo fica mais saudável? Justamente aumentando a quantidade de alimentos naturais, de verdade, que nós estamos consumindo ao longo de milhares de anos, né, de evolução. Milhões de anos de evolução e diminuindo esses industrializados que chegaram aí a partir da agricultura há 12 mil anos atrás, no máximo, que é basicamente nada na nossa história. Exatamente. Né? E os alimentos processados, eles, na verdade, eles têm menos tempo ainda, né? Entendeu? Os Tem menos, tem 100, 200, né? Pronto. Tem menos tempo ainda. Se tem 200 anos é muito, entendeu? É verdade, é verdade. A gente vai achar agora que os ultraprocessados eles surgiram agora. E aí o problema da obesidade é da carne, que o homem sempre comeu. É da carne, nós estamos comendo há muito tempo. Não faz sentido, não faz sentido, não entra na minha cabeça, não faz sentido nenhum. Não dá, realmente não dá pra gente. Eu digo isso para muitos meus seguidores, gente, não caiam nessa, né? A gente precisa perder o medo da proteína e da gordura. E é muito interessante que metam medo na gente em relação a essas duas coisas. É como se houvesse sempre um desejo de que a gente permanecesse doente, sabe? Sim, parece as duas coisas, né? que nos dão saúde, que é proteína e gordura, a mídia, enfim, os lobbies de outras coisas ficam falando, né, que não deve se comer muita proteína, que não pode comer muita gordura. Ora, mas são essas duas coisas essenciais para que você volte a ter saúde, meu amigo. Sim, ficar saudável, em forma, voltando ao seu peso ideal. Então, realmente, essa é a solução. Mas aí, se você for pela mídia e pelo senso comum, isso é o que vai te matar e vai te dar doença no coração. Sendo que não tem nenhuma lógica. Se você parar para pensar de uma forma racional, vendo o contexto evolutivo, vendo populações isoladas que se alimentavam desse tipo de alimento e não tem doenças, porque se você pega os inuits, como eu falei, que eles comem muita proteína e muita gordura, basicamente só proteína e gordura, e não tem doença cardíaca, nós não podemos dizer que essa alimentação previne doença cardíaca. Mas nós com certeza podemos dizer que essa alimentação não causa doença cardíaca, já que eles comem e não tem, basicamente. Exatamente, perfeito. Essa observação foi muito bem colocada, né? Até em termos de raciocínio científico, é um raciocínio que as pessoas hoje não conseguem fazer. Perfeito, Bruno, é isso aí, cara.
É isso aí, cara. Muito feliz de, né, de ver que tem mais nutricionistas surgindo, né? E você de ver que tem médicos também, né? É um Sim, movimento que veio para ficar, né? Nós temos ao nosso favor as evidências. as Nós temos evidências. muitas evidências para apresentar aqueles que Eu tenho, chegam dizendo outras coisas, né? Eu tenho muito seguidor chega para mim no pessoal e diz: mas fulano falou que não deve comer isso e aquilo. Pois é, eu tenho aqui comigo as evidências. Se quiser pois é, eu discutir, eu tenho evidência de discuto. todo tipo também. Eu tenho literalmente centenas de artigos científicos no meu computador, além de evidências empíricas, né? É, Pacientes, eu mesmo, certo? sim, A outra, sim, outra coisa que eu falei que eu achei muito interessante é que você faz também o que você prega. É uma coisa é, que eu também acho muito interessante. Porque eu só indico para os meus pacientes fazerem o que eu faria. Eu exatamente. nunca falo para eles fazerem o que eu não faria, basicamente. E aí tem alguns pacientes que procuram, nada contra um nutricionista gordo. Mas você vai procurar um nutricionista gordo, cara, não está muito certo. Se ele não consegue resultado para ele mesmo, como é que ele vai conseguir para você, pelo amor de Deus? É, É a mesma coisa você você, querer fazer aula de você querer fazer aula de natação com uma pessoa que sabe nadar na teoria, mas nunca entrou na piscina. Mano, não é uma coisa ou um muito dentista com interessante. os dentes estragados, né? Pois é meio complicado, é meio complicado. É. É isso, cara, né? Maravilha. O que mais? Você quer dizer alguma coisa? Quer responder alguma pergunta? Tu que manda aí. A live é Pronto. tua. Quer abrir aí as perguntas aí, ver se o pessoal quer Na fazer alguma hora. aí pra gente finalizar? Se eu quiser perguntar alguma São que horas, coisa. hein? São 7h53. Passou muito rápido, né? Pronto, foi uma hora muito rápido mesmo. Bota aí as perguntas aí se alguém quiser tirar alguma dúvida. Deixa eu ver aqui se tem uma... Responde essa aqui. Peraí. Ah, tá. Aparece pra mim também? Deixa eu ver. Gosto muito de creme cracker, mas sei que é uma bomba. Que biscoito o senhor me indica? Ó, você quer responder ou eu posso responder? Fala, nutricionista. Pronto, o que acontece? Biscoito em si não vai te ajudar muito, certo? Biscoito não é uma coisa muito boa, porque a maioria é feito com farinha de trigo, acho que todos, né? Se for comprar. O que eu te indicaria é comer de vez em quando, uma vez perdida, aí dá para poder utilizar. Como eu falo para meus pacientes, eu não indico você comer pão. Né? Eu vou pegar a questão do pão aqui, mas dá para usar como uma bolacha também. Eu não te indico comer todo dia, mas tem um final de semana, um dia perdido, que você está com muita vontade de comer, você vai, come e depois volta à sua rotina normal. Você é o que você faz na maior parte do seu tempo, certo? Então, sim, 80% da semana, 90% da semana, você está se alimentando bem, com alimentos de qualidade, é isso que vai definir o teu progresso, é isso que vai te manter saudável ao longo do tempo. Não vai ser essa exceção que você vai comer que vai acabar com a tua saúde ou que vai acabar com todo o teu resultado. Então, você é o que você faz na maior parte do tempo. Eu sempre gosto de botar aqui que toda vez que você come, ou você está alimentando saúde, ou você está alimentando doença. A grande chave aqui é você alimentar mais saúde do que doença, para no final da tua vida a balança pesar para a saúde. Mas o grande problema é que a maior parte das pessoas hoje em dia faz o contrário, alimenta mais doença do que saúde. Aí realmente não funciona. Perfeito. A segunda pergunta aqui interessante é perguntando sobre se a carne é cancerígena. Não existe nenhuma ligação de câncer, consumo de carne e câncer, certo? Eu já dei uma olhada também em estudos sobre isso, não tem nenhuma ligação entre as duas coisas. Então, não, basicamente não. As pesquisas que falam sobre, ou tentam chegar a uma conclusão sobre a carne, na verdade, elas não conseguem chegar a essa conclusão, porque misturam muitas vezes carnes processadas com carnes normais e se baseiam em informações ruins, né? Questionários alimentares, são Sim, estudos observacionais, né? Então, a qualidade da evidência é muito baixa e, mesmo assim, quando você vai ver digamos, o efeito possível de um efeito cancerígeno é irrisório. Então, as últimas pesquisas dizem o seguinte: não é possível concluir que a carne seja cancerígena. Não mas podemos na dizer minha isso. opinião, se fosse para botar um culpado cancerígeno, eu apostaria nos oligosacarídeos, os carboidratos simples, açúcares simples. Uhum. Tem muito mais chance de ser cancerígeno do que carne, na minha opinião. Com certeza, isso é plausível, né? Isso é o mais provável, e se a gente avaliar também em termos evolutivos e históricos, por exemplo, né? O câncer ele só aumentou na nossa geração, e antes as populações anteriores não tinham uma incidência de câncer tão alta e comiam muita carne.
muita banha de Sim. porco, né? Então, assim, Sim. o que foi que aconteceu na nutrição nos últimos 70, 50 anos que aumentou o nível de doenças cardiovasculares e o nível de incidência de câncer e doenças neurodegenerativas? Claramente, foi o guideline americano, que Com manda certeza. você comer pelo menos 60% de carboidratos por dia. Né? Se a gente for botar em termos de causa, temporalidade, né? A gente presume que seja isso, né? Pelos critérios de plausibilidade, temporalidade. Então, é muito mais E se, provável que seja isso. Né? e se for botar também aqui em critério de correlação, correlação não pode mostrar causa e efeito, mas Isso. eles já viram uma correlação também de baixo colesterol e mais incidência de câncer. Isso. Geralmente, pessoas que têm colesterol mais baixo têm maior incidência de câncer. Então, Perfeito. também tem essa correlação, que é bom a gente ficar sempre atento. Não é a causa, não é causa e efeito, mas é sempre bom ficar de olho. Claro que também tem um ponto relevante também, que se você come muito carboidrato refinado e muita gordura, isso também não é positivo. Né? Sim, Nesse sim. caso, se você está inflamado e coloca em cima mais gordura, há um possível efeito deletério adicional, certo? Então a gordura ela é saudável, mas na medida em que você também restringe o que inflama. Né? Se Sim. você coloca, isso também é uma informação interessante também. Se você está já inflamado e não retira o fator causal inflamatório, a gordura ela pode contribuir na medida em que pode oxidar LDL, por causa do processo inflamatório em si, não por causa da gordura. Né? E também eu acho que uma das formas mais rápidas de nós engordarmos é consumirmos carboidratos com gordura juntos ao mesmo tempo. Porque o que acontece? O nosso corpo primeiro metaboliza o carboidrato, ele vai pegar a energia do carboidrato. E a gordura que você consumiu junto, que poderia ser usada como energia, ele não vai utilizar, porque ele já usou o carboidrato. Então essa gordura extra vai todo ser armazenado como mais gordura no seu corpo. Então realmente uma bomba para você estar engordando é consumir as duas coisas juntas. E geralmente os industrializados, o que mais tem é gordura e carboidrato junto. Exatamente para causar essa explosão de sabor no alimento. Né? Outra pergunta Sim. interessante que aí vem do lado oposto. Né? Então eu não vou perder massa magra se eu cortar carboidrato? Né? Não perde massa magra, porque até o que nós falamos aqui mais cedo, as proteínas são os blocos construtores do nosso corpo. Se você tiver uma alimentação alta em proteína e gordura, a gordura vai servir como fonte de energia para o seu corpo e a proteína vai te ajudar a manter sua massa magra ou até mesmo aumentar sua quantidade de massa magra, caso você esteja fazendo algum treino para estimular aquele músculo. Eu mesmo, por exemplo, eu não tenho objetivo nem de ganhar massa magra, nem de perder gordura, mas eu gosto de fazer uma alimentação mais baixa em carboidrato, para manter o percentual de gordura que eu tenho hoje. Eu gosto só de manter o que eu já tenho. E eu não perdo massa magra, eu treino em jejum, eu como pouco carboidrato, e minha massa magra continua a mesma e às vezes até aumenta um pouco. Vai variando, depende um pouco da época. Mas não tenha medo de perder massa magra comendo proteína e gordura. Aí você pode perder se você diminuir carboidrato e não aumentar a gordura junto. Aí ficar só com a proteína talvez não seja tão bom, porque vai faltar um pouco de energia, o teu corpo vai transformar a proteína em energia. E na ausência de exercício físico, do estímulo de construção de massa magra também pode ter, né? O ideal é que você restrinja carboidratos e faça uma atividade de resistência, né? Que aí você sinaliza a construção de massa magra e obviamente, restringe indiretamente a quantidade de calorias. Aí você vai usar a caloria que está armazenada no seu corpo em forma de gordura. O corpo ele sempre vai dar prioridade em queimar gordura, né? E outra coisa... Só quando acaba a gordura do corpo é que ele queima a proteína. Eu acho até mais fácil você ganhar massa muscular com uma dieta mais baixa em carboidrato. Porque como você vai diminuir carboidrato, provavelmente você vai aumentar um pouquinho mais da proteína. Então, quando você aumenta mais essa proteína, você vai ter mais nutrição para o seu corpo. E são esses nutrientes que vão te ajudar na construção de massa magra. Imagina que o treino vai ser como se fosse um pedreiro. E esses nutrientes vão ser o tijolo para construir o muro. O teu músculo, no caso, seria o muro. Quanto mais tijolo você tiver, melhor para construir mais o muro. Acho que não sei se ficou muito bem clarificada a analogia. Se você não restringe carboidrato, você acaba ganhando peso e ficando com aquela barriguinha, né? Também tem isso. Né? Exatamente. É porque o foco aqui que eu creio... O foco é ganhar peso, mas peso magro, né? Você ganhar peso mais em gordura, metade de gordura, não é tão. Até para definição corporal, é importante você dar uma secada mesmo, com um jejum intermitente, com restrição de carboidratos. E aí. Sim, depois que eu diminui carboidratos e comecei a fazer jejum intermitente, eu consegui ficar com o abdômen todo definido, coisa que eu nunca tinha conseguido na minha vida. Perfeito. É isso, né, Bruno? Mais alguma coisa que você quer dizer?
Não, acho que por hoje já foi bastante coisa, né? Excelente, excelente. Quer finalizar aí com alguma coisa a mais? Vamos seguir o Bruno, tá, pessoal? O perfil do Bruno. Escreve aí alguma coisa Pronto. só para o pessoal ver o teu perfil. Deixa eu Aqui falar no, alguma coisa né? aqui. Bota só aí alguma coisa, o pessoal ver. Eu gosto muito Pronto. de incentivar, né, as pessoas que estão, pronto, tá aí Bruno Uchoa.nutri. Eu gosto muito de incentivar esses profissionais, né, que fazem um bom trabalho nas redes sociais, tá? Porque isso é muito importante, muito relevante. A gente precisa mesmo estimular esses profissionais e a gente gerar também uma cadeia aí de pessoas que têm essa informação correta e que Sim. acabam fazendo um bem às pessoas muito maior do que o mal que já foi feito por aí, né? A informação é Então, poder. exatamente. Eu agradeço, Bruno, você ter tomado a iniciativa de ter me convidado para a live. Agradeço você por ter aceitado. Agradeço o pessoal que está aqui, que quer uma informação de qualidade. E eu sempre gosto de dizer que se você está aqui assistindo essa live, você que está aqui, seguidor, você tem uma informação muito valiosa na sua mão, né? Então, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, chamem pessoas para nos seguir e para que essa informação ela possa surtir o efeito que precisa surtir, né? Transformar a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Porque chega, né, gente? Tem gente morrendo demais nas nossas famílias e a gente tem uma solução a apresentar que não é tão complicada assim quanto parece. E, pelo contrário, é libertadora, né? Sim, Então, sim. muito obrigado. Tá? Eu vou deixar essa live salva, né, no meu perfil. O Bruno aí acho que vai baixar, né, Bruno? Vou fazer o download e vou estar postando no meu YouTube, acho que segunda-feira. Você tem YouTube, Ivan? Eu tenho YouTube Canal no também, YouTube? mas eu não tenho alimentado ele, mas eu posso colocar lá também, sem problema. Não, Vou mas aí ver. você me passa o seu link, que eu vou deixar aqui na descrição. Se você está assistindo aqui esse vídeo no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Ivan e também o canal do YouTube dele. Você pode estar seguindo ele lá também. Perfeito. Tá bom. Excelente, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite de quarta-feira. Vou me repousar um pouquinho, que ainda estou um pouquinho gripado. Valeu, Ok, Bruno. A pode gente vai descansar. se falando e de Valeu, repente faz tchau. outras Boa lives, né? noite. Beleza? Ok, tranquilo. Vamos Pessoal, fazer muito obrigado sim. pela presença. Boa Tchau. noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite aí, pessoal. Tchau.